Olá, meu nome é Mislene, eu sou aluna do curso de licenciatura em matemática na disciplina de instrumentação do ensino da matemática 2 no Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Piauí, campus de Floriano. Ministrada essa disciplina é ministrada pelo professor Marcelo Teixeira e eu vou dar início à aula de análise combinatória com foco no ensino médio. Então vamos começar pela definição de análise combinatória. É a parte da matemática que estuda os problemas de contagem, e ela surgiu da necessidade de se calcular o número de possibilidades que podem ocorrer numa certa experiência sem precisar descrever cada uma dessas possibilidades. Um exemplo também presente que se dá na análise foram as contaminações que teve na pandemia, as futuras contaminações, o nosso CPF, que ele é único em território nacional, as senhas de segurança também, que são combinações, que são várias combinações que são feitas com números para ter possíveis para maior proteção. E vamos lá. Princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? Ele é conhecido também como princípio multiplicativo, que é a base para cálculos envolvendo a contagens e reagrupamento. Um exemplo aqui é quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independente de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X e as possibilidades da segunda etapa é Y, resulta no número total de possibilidades desse evento. Aqui eu vou trazer uma ilustração no próximo slide e vou colocar aqui uma questão para a gente fazer essa resolução dessa questão. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a preço único. No lanche estão incluídos sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíche: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano, cachorro quente completo e com a opção de bebida, que pode ser 2 tipos, suco de maçã ou de guaraná. E para a sobremesa existem 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de morango e cupcake de chocolate e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras o cliente pode escolher o seu lanche. Aí aqui a gente fez o mais conhecido diagrama da árvore e construindo as possibilidades. O primeiro diagrama aqui vocês vão ver que tem o hambúrguer representado, né? E logo em seguida, com o hambúrguer, ele tem 2 opções de bebida. Ele pode escolher ou suco ou refrigerante. E com o hambúrguer e o suco, ele também tem 4 opções de sobremesa. E com o hambúrguer e o refrigerante, ele também vai ter as 4 opções de sobremesa. Logo em seguida tem o sanduíche também, ou você pode ser servido o sanduíche com suco ou o sanduíche com refrigerante, e o cachorro quente completo com refrigerante ou então também com suco e as 4 opções de sobremesa. Se ele quiser cachorro quente com suco de maçã ou com qualquer uma das sobremesas, então aí tem o diagrama das possibilidades, que aí você consegue ter uma visão melhor. Acompanhando esse diagrama, a gente podemos ver diretamente as opções de lanche que ele pode escolher. E identificamos que há 24 combinações possíveis aí. E logo em seguida aqui vamos falar aqui um pouquinho sobre a equatorial, que já vem do princípio multiplicativo, né? Fatorial é a operação muito importante para o estudo do desenvolvimento da análise combinatória. Na matemática, é um número seguido de exclamação, que também é conhecido por fatorial. Por exemplo, o x e o pontozinho de exclamação, ele se diz x fatorial. Conhecemos como fatorial de um número natural a multiplicação desse número por seus antecessores, com exceção do zero. Ou seja, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e reticência, e assim prosseguir, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Para encontrar o fatorial de um número, basta calcular o produto. Note também que fatorial é uma operação que, ao aumentar o valor de n, o resultado também aumentará. E aí, logo em seguida, eu coloquei os exemplos para você descrever. 4 fatorial
Quanto é o valor de 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720, e por aí sucessivamente. Por definição, temos que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. E aí aqui logo em seguida eu trouxe um exemplo também. Márcia vai viajar para a cidade A, vai viajar da cidade A para a cidade C, mas durante o percurso ela decidiu que passará pela cidade B para visitar alguns parentes. Sabemos que há 3 rotas para ir da cidade A para a cidade B e que há 5 rotas para ir da cidade B para a cidade C. De quantas maneiras distintas Márcia pode fazer essa viagem? Então, bora lá, galera. Há 2 decisões a serem tomadas. A decisão 1, que é a rota entre a cidade A e a cidade B, e a decisão 2, que é a rota entre da cidade B e a cidade C. Assim, a primeira decisão pode ser tomada de 3 maneiras e a segunda decisão pode ser tomada de 5 maneiras, porque uma rota eu vou ter 3 opções de segui-la e a outra eu vou ter 5. Então, eu multiplicando essa quantidade de opções que eu tenho, que é 3 vezes 5, eu vou ter o resultado de 15. Então, ela tem 15 possibilidades de seguir maneiras distintas para essa viagem. E agora vamos aí para outro tipo de análise combinatória, que é o arranjo simples, gente. A diferença do arranjo simples é que estamos reordenando a parte comum, que estamos reordenando a parte do conjunto. Ou seja, queremos saber quantos reordenamentos possíveis podemos formar escolhendo uma quantidade de K de um conjunto com N elementos. E aí logo embaixo eu vou mostrar, essa daí é a forma de arranjo, e logo em seguida aí também tem um exemplo aplicando essa forma de arranjo. Em uma empresa, há 6 candidatos à gestão da instituição e 2 serão selecionados para o cargo de diretor e vice-diretor. Sabemos que eles serão eleitos por votação. Qual é a quantidade de resultados possíveis? Aí, nesse caso, a gente vai calcular o arranjo de 6, de 2 em 2, já que há 6 candidatos para 2 vagas, né? Não, galera, são 6 candidatos, uma vaga de diretor e a outra é a vaga de vice-diretor. Aí tem a formulazinha de arranjo, que é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. E aqui N vai formar a quantidade de candidatos e K a quantidade de vagas. Eu fiz a substituição aí e ficou 6 fatorial sobre 4 fatorial. Vamos destrinchando. Esse aí a gente fez 6 vezes 5 vezes 4 sobre 4, que deu um resultado de 30. Então, a gente temos 30 possibilidades de serem eleitos o candidato a diretor e vice-diretor. E arranjo com repetição. O que é o arranjo com repetição? Dado um conjunto com N elementos, conhecemos como arranjo com repetição todos os agrupamentos que podemos formar com K elementos desse conjunto, sendo que um elemento pode se repetir mais de uma vez nas placas de veículo, por exemplo, né? São quantidades, trata também de quantidades possíveis que podemos formar, levando em considerações que elas possuem 3 letras e 4 números, e que as letras e os números podem se repetir. Então, arranjo com repetição. Aí aqui tem a fórmula de arranjo com repetição. Ali no antigo slide eu coloquei um exemplo de arranjo com repetição, que é o da placa de veículo, né? E para encontrar a quantidade de arranjo completo de N elementos distintos tomados de K em K a uma determinada situação, utilizaremos a seguinte forma, que é essa aí que tem abaixo.
O AR, ele quer dizer arranjo de repetição. O N, ele quer dizer a quantidade de elementos no conjunto. E o K, ele quer dizer a quantidade de elementos que serão escolhidos. Um exemplo aqui. A senha de um banco possui 5 dígitos formados exclusivamente por números. Qual é a quantidade de senhas possíveis? Sabemos que a senha é uma sequência de 5 dígitos e que não há restrição em relação à repetição. Logo, aplicaremos a fórmula de arranjo com repetição. O usuário tem que escolher entre 10 algarismos, a qual vai compor cada um deles. Vai ser 5 dígitos essa senha, ou seja, teremos que calcular com repetição de 10 elementos tomados, de 5 em 5. Aí tem a formulazinha de arranjo, né, que é 10 algarismos, e a senha tem que ser composta com 5 dígitos, 10 elevado a 5 dá 10.000, então são 10.000 possibilidades de senha, gente. E logo em seguida aí também vamos falar um pouquinho sobre o que é permutação simples e logo depois eu também trago sempre um exemplo. A permutação simples. Permutação é a reordenação de todos os elementos de um conjunto. Para calcular uma permutação, nós recorremos ao fatorial, pois a permutação de n elementos é calculado por Pn, que é igual a n fatorial. Um exemplo, quantos anagramas podemos construir com o nome Heitor? Esse problema é um tipo de permutação, que a gente pode trazer também vários outros exemplos com outros nomes. Como há 6 letras no nome, para calcular a quantidade de anagramas possíveis, basta calcular P6, que é igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 720. Então, podemos construir 720 anagramas. E permutação com repetição, gente. Uma permutação com elementos repetidos que acontece quando, em um conjunto de n elementos, alguns destes são iguais. E na fórmula para determinar o número de permutações com repetição, dividimos o fatorial de um número total de n de elementos pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repete. Aí tá aí a formulazinha de permutação com repetição, que é Pn sobre A vezes B sobre A, B e C, que é igual a n fatorial sobre A fatorial vezes B fatorial, que é vezes C fatorial. O Pn é o número de permutações de n elementos, e o A, o B e o C são o número de elementos de cada tipo que se repete, e n fatorial é o fatorial do número total de elementos de n. Então, vou trazer aqui um exemplo. Vamos determinar quantas permutações existem para a palavra ovo. Para facilitar, vamos colorir as letras e vejamos os anagramas da palavra ovo. Na prática, as seguintes permutações equivalem a apenas uma, que aí eu coloquei a palavra ovo de várias formas de substituição. Eu coloquei aí trocando, fazendo a troca, pintei o primeiro O de azul, depois o Vzinho tá preto e o segundo O de vermelho, para vocês conseguirem visualizar quantas maneiras distintas a gente consegue fazer essa permutação no nome ovo. E o número de permutações simples com 3 elementos é dada por P3, né? Que é a palavra ovo, são 3 palavrinhas, que é igual a 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. No entanto, algumas permutações se repetem e não podemos contá-las 2 vezes. Então, para isso, devemos dividir o valor de P3, pois a palavra possui 3 letras. A letra O, gente, vejamos ali que a letra O, ela se repete 2 vezes, né? Dessa forma, o número de permutações para a letra da palavra ovo é igual a 3. Que eu coloquei aplicando na formulazinha de permutação, que é 3 fatorial sobre Pn, que é igual a 3 fatorial, que é a quantidade de letras, sobre 2, que é a quantidade de repetições. Aí, destrinchando aí esse fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1,
sobre 2 vezes 1, que é igual a 6 vezes 2, que é igual a 3. Que dá o resultado que já foi falado aí. E vamos dar continuidade aqui ao nosso último assunto aí, sobre análise combinatória, que é combinação simples. Definimos como combinação o subconjunto de um conjunto. Na combinação, não se tem um reordenamento, pois a ordem não é importante. Logo, estamos calculando quantos subconjuntos com K elementos podemos formar em um conjunto de N elementos. Aí tem a formulazinha de combinação simples, que é C igual a N fatorial sobre K fatorial sobre N menos K fatorial. E um exemplo prático é a comissão de 5 alunos será escolhida para representar a turma. A comissão de 3 alunos será escolhida para representar a turma. Sabemos que há 5 candidatos. Quantas comissões podem ser formadas? Aí tem a fórmula, né, de permutação simples, de combinação simples, gente. E aqui são 5 candidatos, né? Que é o C3 e são 5 candidatos e 3 alunos serão escolhidos. Então, aplicando aí na fórmula, o 5 fatorial sobre 3 sobre 5 menos 3, que aí simplificando aqui, 5 sobre 3 menos 5 menos 3, 2. E aí aplicando tudo aí na fórmula, o resultado resulta em 10. Então é isso, gente, a minha aula de hoje. Queria agradecer a participação de todos e tenham um bom dia.